Podcast. Vira e mexe, você ouve essa palavra sendo dita em uma conversa que geralmente começa com "Ei, você já ouviu esse podcast?" Ou então, eu tava ouvindo esses dias um podcast e... Ou até na mídia, ouça mais em nosso podcast. É em todo lugar. São milhões de horas de uma falazada só de um tanto de conversa diferente. Mas por que elas têm estado em tantos assuntos? Eu tenho uma ideia e vim aqui compartilhar com você o poder e o potencial que os podcasts possuem. Engraçado como em tão pouco tempo a atenção por esse termo cresceu tanto, da mesma forma como o número de pessoas produzindo conteúdo para ele e também seu número de ouvintes. Mas falando de dados, só em 2019 o crescimento do consumo de podcast foi de 67%, segundo dados da plataforma Deezer. Para quem não sabe, podcasts são materiais, normalmente produzidos em áudio, mas não se limitando a isso, podendo ser em vídeo ou multiplataforma, disponibilizados na internet para serem consumidos sob demanda via streaming ou download. Muitos se limitam à definição de podcast dizendo: é uma rádio online, mas que você pode ouvir a qualquer momento. Apesar dessa definição não estar de fato errada, eu acho ela simplista demais. Assim como dizer que podcast é só um formato, desses que uma empresa usa em seu marketing como vídeo ou redes sociais. Na verdade, podcast é um meio, tal qual TV ou rádio. Um meio que permite diversos formatos explorados ou ainda não explorados, e que só é possível graças à existência e evolução da internet, da popularização de players MP3 e do próprio iTunes. Sim, o iTunes, e não o Spotify. Esse entra depois. O iTunes é esse aplicativo da Apple para iPods e iPhones que fazia a compra e download de música e é responsável pelo nome podcast, que inclusive vem da sigla iPod, que significa Personal On Demand, juntando com Broadcast, que significa radiodifusão. Agora olha só essa curiosidade. Um podcast que você ouve não está hospedado no Spotify ou no Deezer ou outras plataformas. Conceitualmente, um podcast é um arquivo publicado em um servidor por meio de um feed RSS e transmitido para todo mundo, sendo depois agregado pelas plataformas que eu já citei, como se fosse um site sendo hospedado em um servidor. E é muito legal falar sobre transmissão do podcast porque isso mostra o quão amplo ele pode ser e o quanto ainda temos para explorar. Bom, mas agora sim, agora entra aquela famosa plataforma chamada Spotify. O Spotify é um serviço de streaming de música lançado em 2008. Hoje é o serviço de streaming mais popular e usado do mundo. E lá no começo de 2019, a plataforma anunciou a inclusão de podcasts em sua biblioteca. 2019 se tornou o ano dos podcasts. Rápido assim, a facilidade de acesso e grande concentração de ouvintes fez com que as pessoas pudessem dar mais atenção a essa mídia. A partir desse momento, uma plataforma grande, que tem muita audiência e que aprende com o que você gosta e sugere coisas que você provavelmente vai gostar, foi tornando o acesso cada vez mais personalizado de acordo com cada usuário. Agora, para ouvir podcast não seria mais necessário baixar o conteúdo de um site ou inseri-lo em um aplicativo de reader para ouvir, ou ainda baixar um aplicativo próprio para podcasts. As fricções de acesso se resumiram a dar o play no episódio selecionado dentro do Spotify e ouvir. E aí, duas coisas aconteceram. Primeiro, os concorrentes copiaram e inseriram podcasts também em suas plataformas, porque, claro, eles não iam dar o luxo de ficar para trás desse movimento. E segundo, o termo começou a ser difundido. As buscas por podcast tiveram um up de pesquisas gigantesco em 2019. Com isso, muita gente começou a falar sobre podcast e começou a fazer podcasts. Grandes marcas, publishers, conteudistas no geral, todo mundo quis explorar essa fatia de mercado que estava surgindo. Inclusive a Globo começou a fazer podcasts, lançou 15 programas diferentes de uma vez. E foi de se pensar: bom, se a Globo tá fazendo, por que eu não vou fazer? E aqui eu não tô levantando o quesito qualidade, até porque grande parte das pessoas ainda não entende tanto o formato em que estão inseridas, e rola muito de conteúdos que não são tão bons podcasts. Mas tudo bem, porque é um momento de experimentação e das pessoas estarem cada vez mais se expressando na internet, com mais vozes surgindo e ocupando espaço das playlists alheias. Mas foi assim que 2019 se tornou o ano dos podcasts. Tudo isso em muito pouco tempo. Se bem que falar pouco tempo é sacanagem, porque eu ouço sobre o ano dos podcasts já devem ter uns 10 anos. E a nossa cena é cheia de entusiastas e isso é muito legal. Se a gente parar para pensar, inclusive, realmente chegamos ao ponto de virada dos podcasts. E eu comparo esse momento ao que vivemos em 2010 com os vlogs no YouTube.
Naquela época, esse formato, que já existia anos antes, começou a ser explorado por creators até então desconhecidos, como PC Siqueira, Felipe Neto e Cauê Moura. E hoje, vê só onde o formato chegou. Agora, considerando que o ano do podcast foi em 2019 e com o passar do tempo, pandemia no talo, pessoas ficando mais em casa e tendo mais tempo para tarefas domésticas, 2020 também pode ser considerado o ano do podcast. Talvez o ano da consolidação, do se tornar um hábito no dia a dia das pessoas. E vamos torcer para que por muitos anos ainda continue sendo o ano do podcast, traduzindo esse crescimento exponencial todo que a gente vive. Só que ainda estamos no começo. Nossa, muito no começo. Acredito que ainda existam diversos formatos a serem explorados ou rever formatos tradicionais e pensá-los de maneira mais dinâmica, que não fique só no formato tradicional em que algumas pessoas ficam no entorno de uma mesa e começam a falar sobre um assunto, o tradicional mesa cast. Dá para usar podcast com diferentes objetivos. Com a pandemia, várias personalidades e marcas começaram a oferecer desde mindfulness até dicas financeiras, de giro de notícias a radionovelas ou audionovelas, como é o caso de Sofia, produção própria do Spotify com a Mônica Iose, que eu recomendo de vocês conhecerem. Com isso, e tantas outras infinidades de produções indo ao ar para serem ouvidas em diferentes plataformas, podcasts se tornam companheiros em momentos de descanso, de espera, de locomoção ou até de foco total. Aproveite! Ouça e conte aos amigos. Seja o cara que chega e fala: "Ei, você já ouviu esse podcast?" Ou então: tava ouvindo podcast outro dia?" E bom, tenha mais assunto em suas conversas. Fala, doutor, meu nome é Igor Ritter e eu sou podcaster publicitário e vim aqui para trazer algumas reflexões e pensamentos meus. Eu gosto de rap, comunicação, tecnologia e estou criando um projeto chamado Lacre, que adivinha só, é sobre podcasts. Em breve vocês vão ver mais disso aqui. O que eu peço é para que vocês se inscrevam no canal para receber os novos conteúdos que eu vou fazer e sigam o podcast Projeto Lacre. Estamos disponíveis literalmente em todas as plataformas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Fica assim então. Até mais.